Pessoal, Battlefield 2042 teve um começo muito conturbado quando ele foi lançado lá em novembro de 2021. Mas obviamente ele passou por várias atualizações até a gente chegar no mês que a gente está, né, e no ano que estamos, dezembro de 2024. Essas atualizações tentaram recuperar a confiança dos fãs, algumas pessoas aceitaram, jogam hoje, falam que o jogo está divertido, e de fato realmente está, tá? Se comparado ao lançamento do game, hoje é um game muito mais jogável, muito mais interessante do que foi no lançamento. Ainda assim, várias funcionalidades clássicas continuam fora do game, enquanto outras foram adicionadas com um certo atraso. Eu vou conversar com vocês nesse vídeo sobre um pouco do que foi o Battlefield 2042. Eu me inspiro muito, e vocês sabem disso, no Hayashi. O Hayashi sempre faz um vídeo todo final do ano, conversando com a galera, né, antes do novo COD lançar, sobre o que foi o COD anterior, né, o COD anterior ao que vai ser lançado. Eu queria não copiá-lo, né, mas de certa forma já copiá-lo, mas trazer isso para o universo de Battlefield e conversar com a gente o que a gente pode tirar de lição do Battlefield 2042, né, pra gente entender onde a DICE errou de fato. Obviamente eles têm que fazer esse trabalho, mas eu acho que a gente como jogador, né, como player, consumidor, olhar um pouco e entender o que foi o Battlefield 2042 chega a ser muito interessante, porque eu acho que muitas pessoas não lembram, né, na verdade, de que muitas funções básicas chegaram meses e muitos meses após o lançamento do game. Teve a coisa que vou falar pra vocês, mostrar pra vocês aqui, que chegou 14 meses após o lançamento do game, coisas básicas da franquia Battlefield. No lançamento do Battlefield 2042, a gente não tinha um scoreboard tradicional, vocês lembram disso? Todo mundo reclamou e ele só foi chegar, né, o scoreboard tradicional, só foi chegar pra gente cerca de 4 meses após o lançamento. O VoIP também demorou quase 5 meses para chegar, mas hoje já é possível, né, você se comunicar com voz dentro do Battlefield 2042. Sem falar do sistema de classes que demorou mais de um ano para ser implementado no game. O game foi lançado em novembro de 2021 e o sistema de classes só foi dar as caras em Battlefield 2042 em janeiro de 2023. Pois é, novas armas, gadgets, foram lançados gradualmente a cada temporada, incluindo as Claymores e o Javelin. Foram cerca de 19 meses para começarem a chegar novas armas e gadgets. Não sei se muitos de vocês lembram, mas no início que o game foi lançado, se não houvessem jogadores suficientes ativos no mapa, no servidor, o servidor fechava. E aí os servidores persistentes só foram adicionados cerca de quase um ano depois do lançamento. Quase não, mais de um ano depois do lançamento do game, tá? Sem falar do rework nos mapas, né? Ao longo de 2022 e 2023, os mapas originais ganharam mais melhorias na cobertura e destruição, né? Você lembra que os mapas no lançamento, principalmente aquele Orbital, tinha uma linha de visada muito grande para os inimigos, né? Para você até atacar os seus inimigos e até mesmo para os inimigos atacarem você, porque não existia muitas barreiras ou muitas coberturas para você ficar, né? Enfim, melhoraram isso com as atualizações e os reworks que foram vindo de temporadas em temporadas pra gente aí. Ao longo, galera, de 2022 e 2023, eles também melhoraram o UI do game, né? Ajuste no HUD, scoreboard e até um NetGraphic, né? Pra mostrar pra vocês um pouco mais da sua conexão, foram surgindo entre 4 e 12 meses depois do lançamento. Esse foi um intervalo aí que eles adicionaram isso, tá? O áudio aperfeiçoado, tanto de passos, tiros e falas finais, né, foram parcialmente revistos. Muitas pessoas reclamavam das falas finais dos personagens, né, e eles fizeram um rework nisso. O áudio também melhoraram bastante. Mas se a gente for comparar com Battlefield 3 ou Battlefield 1, por exemplo, até mesmo Battlefield 4, a qualidade sonora ainda fica muito abaixo, deixa a desejar bastante, né? Se comparado até mesmo com o último lançamento antes do game, aí, o Battlefield 5. O que ainda não temos no game e provavelmente vamos encerrar, né, a vida útil do Battlefield 2042 sem ter um server browser completo para o All Out Warfare. A gente só tem isso hoje em dia no modo Portal, tá? O modo Hardcore oficial, apesar de um evento recente ter colocado isso para rodar aí, a gente só pode colocar o modo Hardcore atualmente via partidas personalizadas no modo Portal, tá? O modo Commander e Spectator não chegaram até hoje, né? Dois recursos que a galera gostava demais nos jogos anteriores da série e provavelmente não vão chegar. Mapas focados em infantaria com grandes Revolutions não chegaram também, né? Se a gente pegar aí, eu sei que Operation Locker não tinha um grande Revolution, mas mapas com Revolutions e mapas focados em infantaria é uma coisa que a gente não teve no Battlefield 2042, né? Veículos navais também uma falta, não existe aí combate naval no Battlefield 2042. Battlefield 4 a gente tinha bastante, tinha inclusive mapas focado
em veículos navais, né? Vocês lembram aí, acredito eu, dos mapas que eram focados em veículos navais e davam bastante diversidade no combate do game. Mas infelizmente para Battlefield 2042 a DICE não lançou isso. Agora a gente vai falar de sistemas sociais e de estatísticas, né? Nada de platoons, battle log ou um sistema de custom emblem, um sistema de emblemas personalizados foram adicionados. Esqueça tudo isso que a gente tinha nos jogos anteriores. Battlefield 2042 ainda não tem isso e não vai ter provavelmente, tá? Se a gente falar aqui dos movimentos, né? O Battlefield 5 tem uma movimentação muito melhor do que o Battlefield 2042. Ainda falta aí a inclinação manual, né? A gente tem hoje uma inclinação dentro do Battlefield 2042, mas ainda não temos uma inclinação manual chegando no game, né? Ou dentro do game. Se eu estiver com os dados desatualizados aqui, galera, me corrijam, tá? Afinal, eu peguei todos os changelogs aí de atualizações recentes do Battlefield até dezembro de 2024 e fui montando esse roteiro para vocês. Mas existem N outras coisas que ainda faltam no game que não chegaram, né? A gente pode falar de mapas aí que a gente não tem, como eu já disse, Levolution, um sistema de fortificação igual a gente teve no Battlefield 5, mapas navais a gente não teve, sistema de clã a gente não teve nesse jogo, modo Commander que eu já falei, um chat cross-team. Troca de time foi adicionada recentemente, acredito eu, né? Criar um novo pelotão, né? E gerenciar o seu pelotão foi adicionado também há um tempo depois do lançamento. Enfim, tem muita coisa que ainda não chegou no Battlefield 2042 e que provavelmente não vai chegar porque o foco deles agora é o Battlefield 6. E aqui é o que foi o Battlefield 2042 pra gente, né? Pra mim foi o jogo que significou muito, mudou muito o canal, né? O canal saiu de 400 inscritos para quase 11, 12 mil inscritos. Isso foi muito bacana na época do lançamento, porque muitos de vocês estavam consumindo o conteúdo e querendo saber mais novidades sobre o game. Porém, se a gente parar para observar todas essas modificações e mudanças que tivemos aí ao longo da vida do jogo, dá para perceber que houve uma melhora, mas está longe de ser um título Battlefield de fato, longe de ser o que a gente realmente gostava. Afinal, uma das coisas principais não estavam presentes, o modo campanha. E aí muitas pessoas vão falar, ah, mas pouquíssimas pessoas jogam modo campanha. Concordo, pouquíssimas pessoas jogam modo campanha, mas era para ter um modo campanha nesse jogo. Não sei se muitos de vocês sabem, mas eu já falei isso N vezes em outros vídeos aqui do canal. Battlefield 2042 era para ser um Battle Royale Free to Play. No meio do desenvolvimento do Battle Royale Free to Play, a DICE, a EA na verdade, né? A DICE não decidiu, mas a EA decidiu que seria um jogo full price, um jogo preço cheio, né? Seria vendido como um Battlefield novo e aí mudaram todo o desenvolvimento para terem de fato um game Battlefield e aí deu no que deu. Por isso a movimentação é um pouco capada, por isso o jogo chegou do jeito que chegou, porque era para ser um jogo free to play e era para ser um Battle Royale, não era para ser aí um jogo full, né, do Battlefield com modo conquista. Até por isso a gente vê mapas gigantescos, porque era para ser um Battle Royale, tá? Galera, Battlefield 6 vai chegar em 2025, muito provavelmente antes do lançamento do novo GTA, se o GTA realmente chegar no final de 2026. Então, a gente sabe que os testes de Battlefield 6 vão começar aí no início desse próximo ano. Se você não tá sabendo do que eu tô falando, tem vídeo aqui no canal, o card tá aparecendo para vocês clicarem e assistirem nesse vídeo e ficarem antenados um pouco mais sobre o próximo Battlefield. Mas o Battlefield 2042 foi um grande aprendizado, acredito eu, pra DICE, pra EA como negócio e pra gente como fãs, de não comprar um jogo na pré-venda, não depositar nossas esperanças ou confiança na desenvolvedora, por mais que o trailer seja impactante, porque os trailers de Battlefield 2042 eram muito interessantes e impactantes, mas infelizmente o jogo chegou da maneira que chegou. Hoje é um jogo muito melhor. Se você não testou o jogo hoje ainda, né, depois de todos esses anos, se você largou o jogo lá no lançamento, cara, testa, baixa aí no seu console ou no seu PC, testa o jogo porque é um jogo muito diferente, tá? Talvez você se divirta jogando com a galera, mas infelizmente é um jogo que teve um potencial perdido. Se ele chegasse da maneira que ele está hoje lá no lançamento dele, acredito eu que a situação de Battlefield 2042 estaria muito melhor. Agora só nos resta aguardar o Battlefield 6 e entender, né, se a DICE aprendeu com os erros. Existe uma lista enorme lá no Reddit que está um pouco desatualizada, inclusive eu usei ela de base para fazer esse roteiro para vocês, sobre coisas que já chegaram e que não chegaram no jogo, né, que estavam faltando desde o lançamento. Eu acho que a DICE tem que começar por aí. Espero muito que eles tenham visto essa lista aqui e tenham colocado isso nos próximos jogos da franquia Battlefield, né? Ou seja, o Battlefield 6. Só nos resta esperar e ser esperançosos de que eles aprenderam com os erros deles. Mas eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que eu comentei aqui no vídeo. Se você ainda sente falta de alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, que não existe no Battlefield 2042, e o que de fato você espera pro Battlefield 6, que vai chegar em 2025. Não sei se esse é o último vídeo do ano, provavelmente não, mas se for, já desejo para vocês
um excelente fim de ano, um excelente Natal, afinal esse é o último vídeo antes do Natal. E se eu não ver falar com vocês até o final do ano, um excelente ano novo também. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal e se quer acompanhar as principais novidades do mundo do FPS e principalmente do ano que vem no Battlefield 6, esse é o momento de se inscrever. Até a próxima, fui!